Bom dia, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês uma flor que eu considero ela muito simples. E aqui você pode ter um cortador tanto de babadinho quanto de só o círculo, né? Aqui, ó, eu tenho esse cortadorzinho que é de babado, mas eu tenho esse aqui que é só o círculo. Então, tanto faz, o círculo ou o babadinho também dá certo. E se você também não tiver isso aqui, tiver um bico de confeitar maior, também dá pra fazer, né? E eu tenho esse marcador, que a gente vai marcar a flor, né? Mas se você não tiver esse marcador, pode marcar com essa estequinha aqui também, ó. Dá pra marcar com ela, tá vendo que ela tem uns frisozinhos aqui, ó. Também dá pra marcar com ela. Vamos precisar desse pincel, que é pra pintar a flor. Vamos precisar desse boleador, né? Vamos precisar do rolo pra abrir e a massa. Essa massa é uma massa de leite em pó, mas eu posso fazer essa flor com massa de flores. Posso fazer ela com a massa elástica, né? Eu misturo a massa elástica com a massa de flores, que também dá certo, né? Aqui eu tenho amido de milho. Amido de milho serve para colocar nela se ela estiver grudando muito. Eu coloquei nesse potinho porque aqui eu não tenho a trouxinha de Perfex, mas se você tiver a trouxinha de Perfex aí, você pode colocar ela, fazer uma trouxinha e fazer isso aqui que funciona, né? Para ir caindo o amido em cima da pasta, para ela não grudar. Aqui você ativa a gordura dela, né, para ela ficar maleável. E vamos abrir. Aqui eu preciso abrir ela não tão fina e nem tão grossa, porque eu preciso marcar ela. Se eu abrir ela muito fina, eu não consigo marcar, né? Então, eu abro ela e deixo e corto, né? Vamos abrir outro círculo que eu vou mostrar pra vocês as duas formas. As duas formas de, de fazer a marcação, né? Ó, vamos abrir aqui de novo. Aqui eu tenho pouca massa, porque aqui é uma flor para decorar um doce, né? Ela não é uma flor grande, né? É uma flor pequena. Então, tem que ser uma flor bem pequenininha para ficar de acordo com o doce, né? E aqui eu tenho um círculo, ó. Vamos cortar um com círculo só para vocês verem, que também dá certo. Ó. Se ela grudar um pouquinho, vocês colocam o amido, tá? Que aí ela fica melhor de manusear. Eu coloco aqui, ó, uma circuladinha para ela não grudar. Coloco em todos os círculos. Aqui eu tenho 3 círculos, né? Que a gente fez com cortadores diferentes. Aqui vamos fazer primeiro com essa estequinha, para quem não tem o marcador, né? Então, vamos fazer aqui. Aqui eu tenho um EVA, né? Para quem não tem a placa boleadora, né? Para bolear a massa, aqui a gente vai bolear em cima desse EVA. Então, aqui, ó, eu só vou fazer esse movimento, ó. Tá vendo? Ó. Fazer esse movimento em todo o círculo, ó. Tá vendo que ela já ficou a marcação? Ó. Essa marcação que a gente precisa. Aqui eu vou pegar o boleador, né? Eu passo um pouquinho de amido nele, ó, pra poder não grudar. Aqui na pétala eu vou fazer só esse movimento aqui de vai e volta, tá vendo?
Se ela estiver grudando um pouquinho, você vai lá no amido e coloca aqui pra não grudar. Tá vendo? Aqui, esse movimento eu preciso fazer pra que não grude, pra que não grude não, pra pétala não ficar muito grosseira, né? Pra ficar mais fininha possível, pra ficar mais bonita. Então, aqui a gente já tem, ó, tá vendo? E aqui, a gente vai deixar secar em uma forminha de bombom. Aqui eu tenho essa forminha, ó, que eu já tenho algumas secando. E eu preciso deixar ela secar com esse movimento, ó. Porque senão não fica bonita. Ó, aqui eu coloco ela aqui, ó, deixo ela secar nesse movimento. Agora, vamos fazer a outra com o marcador. Aqui eu vou marcar, né? Eu coloco bem no centro do marcador, para que saia bonito, ó. Aí, aperta um pouquinho, sem apertar muito, para não rasgar a flor, né? Aqui eu vou tirando com cuidado. E olha aqui, ó, já ficou a marcação, tá vendo? E aí, a gente vai fazer a mesma coisa. Eu posso tanto bolear antes, como bolear depois, né? Pra pétala ficar bem fininha, pra ficar mais realista. Então, ó, tá vendo? Aqui eu dou uma afinada só na ponta. E ela fica mais bonita. E aí, aqui, nesses frisozinhos que ficou, quando a gente vier pintando ela, ó, aí vai realçar esses frisozinhos do meio. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Colocar dentro da forminha pra secar com esse movimento aqui, ó. Coloca bem no centro. Aqui é uma forminha de fazer bombom, né? Ó, tá vendo? Pronto. Aqui o círculo, a mesma coisa, né? Se você não tiver esse marcador, você vai fazer com isso aqui, ó. A gente faz sempre em cima do EVA pra que fique mais molinho, né, ó. A gente vai fazer a mesma coisa, ó. Tá vendo que ele fica bem marcadinho? Ó, o círculozinho. E aí, a gente vem, boleia, né? Ó, ele vai dando tipo umas dobrinhas, ó, pra flor ficar bem bonitinha, ó, tá vendo? Aí, ele vai dando essas dobrinhas. Então, aqui, a gente coloca também pra secar do mesmo jeito das outras, ó, tá vendo? Que já deu um movimento na pétala, ó. Aqui já tá bem bonitinho. E aí, a gente faz a mesma coisa com ela, ó. Se você tiver um círculo maior, pode fazer ela maior, um pouquinho maior, né? Essa daqui, eu acho que fica bonito pro docinho que eu vou colocar, porque o doce não é tão grande. Então, fica assim. E agora, nós vamos fazer a pintura dela, né? A pintura é muito simples. Eu vou pegar uma basezinha, né, que eu preciso pra ficar aqui, pra eu colocar o pincel. Vou pintar com esse corante da Grand Chef, ó. É um corante vermelho, corante em pó. Tanto faz ser lipossolúvel ou hidrossolúvel. O hidro é para água e o lipo é para chocolate, né? Não, perdão. O hidro isso mesmo. O hidro é para água. Qualquer coisa que tiver água, recheio, né, de bolo, você vai fazer um brigadeiro, qualquer coisa, né? Aí você coloca ele. Agora, o lipo, ele só dá para fazer no chocolate. Se você colocar um corante que é hidrossolúvel num chocolate, ele vai endurecer. Então, tem que colocar o lipo no chocolate. Então, aqui, ó, eu vou colocar um pouco de corante aqui, ó, só pra eu bater o pincelzinho assim, tá vendo? E pintar a minha flor. Aqui eu tenho a flor, né? Ó, aqui que eu vou fazer com ela. Aqui na pontinha eu vou pegar só um pouquinho do corante, ó.
só na lateral. Só um pouquinho, só pra ficar nas pontinhas aqui, ó. É bem pouquinho no pincel mesmo. É só pra dar uma nuance aqui na partezinha dela. Tá vendo? Olha como é que fica. Aqui no meio, eu vou pegar bem o centro. Eu vou pegar bem o centro e vou fazer esse movimento, ó. Tipo de esfumado, ó. Tá vendo? É tipo esfumando mesmo, para que não fique marcado e fique bonita a pétala, a flor. Ó. Então, ela fica com essas beiradinhas aqui, ó, bem marcadinha. E é só mesmo na pétala, na finalização aqui do início, ó, da flor. Pra ficar bem essas nuances bonitinhas, ó. Aí, o que a gente faz agora? A gente pega uma pérolazinha, uma pérola, né? Ó. Aqui eu tenho uma pérola. Essa pérola, ela é comestível. É uma pérola comestível, tá? Aqui eu tenho chocolate, ó. Chocolate, aí você derrete esse chocolate, chocolate branco, e coloca bem no centro, ó. Bem no centro, bem pouquinho mesmo, só pra colar a pérola. E aqui você vem com a pérola. Se você tiver uma pinça, você pode colocar com a pinça também, né? Eu não tenho uma pinça aqui, então eu vou colocar com a mão mesmo. Ó, como é que fica, tá vendo? E aqui eu tenho um bombonzinho de chocolate, ó. É um bombonzinho de chocolate que eu fiz com chocolate branco e recheei ele com recheio de limão. É tipo um ganachezinho de limão, né? E aí eu fiz o bombom. Aqui você faz a mesma coisa, ó. Você vem com o chocolate, pinga um pouquinho. E aí vem com a florzinha e põe aqui, ó. Em cima do bombom. Você centraliza, né? Ó. E aí fica assim. Tá vendo? Aqui eu não colei a pérolazinha, mas aí vocês colam a pérolazinha. Que não tem... O chocolate, ele tá um pouquinho duro. Mas aí, ó, como é que ela fica? Fica assim. E eu também posso colocar, fazer também ela um girassol. Aqui eu tenho o girassol pronto, né? Tenho docinho. E eu tenho o girassol já pronto, ó. Que eu fiz com a massa de flores. Essa aqui é a massa de flores, não é a massa de leite em pó. Então, eu coloco ela no docinho, que também, ó, como é que fica bonitinho no doce, ó. Tá vendo? E aqui eu tenho uma orquídea. Essa orquídea, eu fiz ela também com pasta de ninho. Olha como é que ela ficou bonita. Ó, aí dá pra colocar no docinho também. E aqui eu tenho uma flor de amaryllis. É uma flor bem, olha, delicada. Eu fiz ela no azul, mas você pode fazer ela também qualquer cor. E aqui, eu não sei se dá pra ver, ó. Ó. Aqui na lateralzinha dela, eu botei tipo eu coloquei, ó, pintei ela de dourado, tá vendo? E o miolinho dourado também pra combinar. Então, você pode colocar tanto o dourado como o prata, da cor que for a festa, né? Então, dá pra brincar bastante com as cores aqui. E aí, eu posso grudar ela também no bombom, que o bombom aí vai ficar assim, olha como é que fica bonito, ó. Eu posso grudar ela de duas formas, tanto ela em pezinho, quanto ela mais deitadinha assim, ó, que também vai ficar bonito, né? Então, foram essas os modelinhos que eu queria passar, né? E qualquer hora eu venho para mostrar esses daqui para vocês. Tanto o girassol, quanto essa daqui de amaryllis. Essa aqui é uma flor bem fácil de fazer também. Então, é o mesmo processo, né? Tem que ter o cortadorzinho dela, se não tiver também,
Dá pra fazer com cortador de folha, né? Aí só ir grudando as pétalas. Então, era isso que eu queria passar para vocês. E qualquer hora eu venho aqui para ensinar essas outras, que também é bem fácil. E o bombom é só derreter ele, colocar na forminha e rechear, normal, né? Qualquer recheio que você quiser também. Dá para rechear ele com chocolate, dá para rechear ele com ganache de maracujá, dá para rechear ele com 4 leites, um recheio de 4 leites. Então, o recheio é o que você quiser colocar.